É Bárbara Coloniese. Tudo bem? Como você está, Bárbara? Tudo bem, Mauro, querido? Olha, perguntar como é que a gente está, né? É sempre complicado. Então vamos falar que a gente está aqui firme e fortes na luta, que eu acho que é a melhor resposta nesse momento. A Bárbara, gente, ela é uma perita do movimento, do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. Tá lá essa siglazinha MNPST, Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. Não sei se, acho que boa parte das pessoas aqui sequer sabe que ele existe, mas existe. Em primeiro lugar, queria que você contasse, Bárbara, o que é esse mecanismo? Vamos lá, então. O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura é um órgão de Estado instituído no Brasil em 2015 e que tem essa missão desafiadora, né, de erradicar as práticas de maus tratos, tratamentos cruéis, desumanos e degradantes e tortura física e psicológica em todos os centros de detenção do nosso país. E quando nós falamos de centro de detenção, já pensamos, né, inicialmente nas instituições, né, das casas prisionais, mas também temos o sistema socioeducativo, comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos, hospitais de custódia, lembrando que, inclusive, dia 18 de maio é o dia da luta antimanicomial, né? Temos também delegacias, Instituto Médico Legais, abrigo para criança e adolescente, casa de imigrantes, casa de passagem, casa da mulher brasileira, portos, aeroportos, ou seja, a atuação do mecanismo nacional, ela abrange todo o território nacional e instituições de cunho público ou privado, onde hajam pessoas de forma transitória ou permanente privadas de sua liberdade. Então, a atuação dos peritos e peritas do mecanismo é principalmente realizar inspeções nestes locais, auditorias mesmo, né, para verificar quais são as condições de detenção dessas pessoas, criando sempre uma política de prevenção e de combate às práticas de maus tratos e tortura. O Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, como então disse a Bárbara, foi criado no governo Dilma, que foi uma pessoa torturada também, né? Sofreu torturas inomináveis. E vocês têm lutado nos últimos anos pela sobrevivência do Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, até porque nós temos um presidente da República que defende a tortura, né? Para ele, a prática da tortura é uma prática legítima. Antes de você entrar, Bárbara, eu comentei aqui que veio a público, acabou de vir a público, um documento, realmente um dos documentos mais impactantes que eu vi nos últimos tempos, que saiu dos arquivos do governo, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, está aqui, esse documento realmente chocante de reuniões que aconteceram entre simplesmente, deixa eu subir aqui, o presidente da República da época, Ernesto Geisel, esse documento é de 74, entre o general Milton Alves, um dos maiores carniceiros da história brasileira, né? O general Milton Tavares de Souza, que foi comandante do chamado Terceiro Exército, hoje comando do Sudeste aqui, o general Confúcio Danton de Paula Avelino, outro defensor da tortura, ele era o chefe do CIE, Centro de Informação do Exército, o CIE, um centro de aprisionamento, tortura e morte de prisioneiros políticos, e mais o então chefe do SNI, general João Batista de Figueiredo, que sucedeu o Geisel na presidência. Sabe o que tem nessa reunião, o relatório dessa reunião? É um relatório que foi encaminhado pelo diretor da CIA para o Henry Kissinger, na época, secretário de Estado dos Estados Unidos. Esse relatório, ele registra uma reunião entre esses 4 generais, nos quais o Milton Tavares e o Confúcio vão ao Geisel propor que fosse permitido continuar o processo de aprisionamento, tortura e assassinato de militantes de esquerda durante a ditadura. O Ernesto Geisel, que há jornalistas e historiadores que incensam a figura dele, né, como sendo o cara que começou a redemocratização, ele pede, deixa eu pensar. Ele volta 2 dias depois e diz, sabe o quê? Tudo bem, pode continuar. Só faz uma coisa, só mata os perigosos. Só mata os perigosos, os terroristas. Agora, quem é terrorista, né? A gente está vendo o Bolsonaro, né? O Bolsonaro nos chama a todos nós de terroristas perigosos. Então, é impressionante. 2 presidentes da República, generais, Geisel e Figueiredo,
participaram dessa decisão e 2 dos principais generais do Exército. Existe uma cultura, que não é apenas deles, é uma cultura das elites econômicas do Brasil, de condescendência, de apoio e de estímulo à tortura, né, Bárbara? Imagina o tamanho do trabalho de vocês. Eu vou até iniciar comentando o que você falou, né? O Brasil, ele ratificou o protocolo facultativo, a Convenção contra a Tortura, em 2007, né, no governo Lula, e implementou, de fato, o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura no governo Dilma, né, em 2013. Então, principalmente, quando o Brasil contrai esse compromisso internacional com a ONU, é a instalação desse mecanismo, né? É importante também dizer, Mauro, que essa perspectiva endêmica da prática de tortura no nosso país, ela é um desafio que ainda acho que a gente vai ter por muitos anos. E a implementação desse Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, para além do órgão que hoje eu faço parte, que é o Mecanismo Nacional, ele deve envolver não só o Mecanismo Nacional, mas que esse mecanismo que faz esse trabalho, somos apenas 11 peritos e peritas, né, para cuidar de todas essas instâncias no Brasil, ele precisa também da instalação de sistemas estaduais de prevenção e combate à tortura, né? E aí, quando a gente olha para esse compromisso tão grande do Brasil com essa prática que é enraizada, né? E ela é continuada de forma estruturante e ganhou força, né? Nos últimos anos, a gente percebe um aumento da legitimação da prática da tortura atualmente. Então, é importante que a gente olhe para esse compromisso assim, que a sociedade saiba, né, desses compromissos que o Brasil tem e que também pressione, né, para que eles sejam implementados, porque no Brasil hoje, além do mecanismo nacional, nós temos apenas 4 estados, 4 que têm os mecanismos estaduais, né, então a gente está muito longe Quais são os ainda. estados, Bárbara, que tem? Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraíba e Rondônia. E assim, esse trabalho, por exemplo, Paraíba tem apenas 3 peritos, né, no Rio de Janeiro tem 6, Rondônia tem só 3 também, e Pernambuco tem 6. Mas mesmo assim, né, quando a gente olha para a imensidão das categorias de unidades de detenção que eu comentei e a quantidade, né, de mecanismos que a gente tem no Brasil, a gente está muito longe, né, de fato, de poder implementar e cumprir esse compromisso com a ONU e também cumprir esse compromisso com o Brasil, né, porque quando a gente começa lá na Constituição Federal, no artigo 5º, falando da proibição expressa da prática de tortura, que não existe justificativa para o cometimento desse crime de lesa humanidade, a gente já tem, na verdade, esse compromisso muito antes, né? E a gente só vai reforçando ao longo dos anos esse compromisso através de outros tratados internacionais também. Mas é isso, Mauro. O desafio é muito grande, porque por mais que a gente tenha os tratados, por mais que a gente tenha, inclusive, um mecanismo, estar fazendo as inspeções regulares e sistemáticas tem trazido, né, um debate mais visível, e a gente precisa tirar também, Maura, da invisibilidade desses espaços, né? Quantas pessoas na nossa sociedade de fato conhecem o cárcere, né? Conhecem o que acontece lá dentro? Porque, por exemplo, a gente tem um sistema judiciário no geral, e aí eu falo de norte a sul, que eu vi muitas audiências de custódia, que inclusive fui assim convidada a me retirar pelos comentários que eu fiz, de juízes e juízas que têm, por exemplo, entendimento, quando a gente tem, por exemplo, eu vi situações de morador de rua que, bom, consumiram álcool, fizeram algum tipo de barulho e acabaram, né, sendo levados para serem presos, assim, por algum tipo de distúrbio muito, assim, muito pequeno para estar no cárcere, porque quem conhece o cárcere sabe que devia ser depois da última medida, né? Não é só a exceção, devia ser a exceção da exceção, porque o cárcere brasileiro é um cárcere que não tem condições nenhuma de ressocializar ninguém, absolutamente, né? Então, você escuta um judiciário que fala, é melhor que o morador da rua, né, esteja no cárcere do que esteja na rua. Então eu me levanto e digo, pelo amor de Deus, quem foi que disse, qual é a fonte e a justificativa para dizer que morar na rua é melhor que morar no cárcere brasileiro? Não é. Infinitamente não é. Né? Um cárcere que é um depósito de pessoas meramente, é uma máquina de massacre, né? E de tortura física e psicológica das pessoas, jamais é um espaço melhor que qualquer outro. Né? Então a gente tem também esse desafio estruturante de mentalidade de um judiciário que prende muito e prende mal. Né? E num espaço que é completamente inadequado a qualquer perspectiva de ressocialização e recuperação. Dona Teresa dos Santos esteve aqui ontem, ela que é uma das líderes do movimento pelo abolicionismo penal, do movimento pelo desencarceramento, ela diz isso, né? Como a maioria das pessoas aprisionadas, a imensa maioria, são pessoas negras, ela falou, Mauro, é a senzala. O cárcere no Brasil é a senzala, sem tirar nem pôr, né? Você concorda com esse olhar?
Concordo, eu estou lembrando aqui de uma autora que eu amo, né, a doutora Dina Alves, e que ela faz, né, ela fala que essa passagem, né, da escravidão, esse processo da escravidão até a democracia, ela tem uma tríade, né, que é a senzala, a favela e, finalmente, a prisão. Ela é brilhante e quando ela mostra dessa forma tão nítida, né, tão objetiva, esse curso, né, que começa na senzala e termina na prisão, ela é completamente assertiva, porque quando você entra na cárcere de norte a sul do país, você percebe de forma muito objetiva a seletividade penal, né? Você começa a observar as pessoas que estão lá, o grande quantitativo, a questão do tráfico de drogas, e eu falo com aspas, porque quando você começa a perceber a perspectiva irrisória de quantidades absurdas, assim, irrisórias mesmo, né? E as pessoas estão lá por quê? Porque existe mesmo um recorte penal e a prisão não é feita para todos e todas e todos, ela é feita para a população vulnerável, é a criminalização da pobreza, o retrato da prisão, do cárcere brasileiro, é a criminalização da pobreza, é a seletividade penal, é a nossa juventude negra aprisionada, a juventude negra e pobre aprisionada. É para essa pessoa que é destinado o cárcere no Brasil. Bárbara, em quantos dessas instituições você já esteve até hoje? Prisões, hospitais psiquiátricos, unidades de detenção de menores? Em quantos lugares você já esteve hoje? Olha, eu vou primeiro responder assim, em geral, é uma conta que eu vou fazer, viu, Mauro? Porque são tantas, né? E assim, eu estou no mecanismo desde 2015, eu tive o primeiro mandato, então fui uma das peritas fundadoras, saí e retornei, né? E a gente nunca sai quando sai, né? Mas eu tenho uma experiência anterior ao mecanismo também nesse sentido. Mas o mecanismo, em 7 anos, já inspecionou mais de 200 unidades variadas em todas essas categorias que eu te disse. A gente ainda está agora intensificando uma perspectiva de formação para também olhar com mais detalhe a questão dos abrigos de crianças e adolescentes. Mas é um trabalho incessante. Eu também sempre participei de outros órgãos, por exemplo, eu participo também do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura em Santa Catarina, porque quando a gente não tem um mecanismo no Estado, a gente tenta implementar um comitê, né, que tem muita valorosa participação da sociedade civil para fazer algum tipo de inspeção, não consegue ter a regularidade que o mecanismo tem, mas para estar, pelo menos, debatendo essa questão e mostrando, né, a perspectiva de visibilidade. Tem muitos estados no Brasil, e isso é importante comentar também, para você ver o nível de dificuldade, né, que quando a gente fala da implementação, leva um projeto de lei falando, olha, tem que implementar um sistema estadual de prevenção e combate à tortura, com um comitê, um mecanismo. Muitas autoridades dizem assim, mas tem que chamar tortura, porque aqui não tem tortura no meu estado. Né? Se negando, assim, veementemente a debater sobre isso, né? É um problema, inclusive, semântico, né? Você começa ali com, já de primeira dificuldade de aceitar. E aí eu pego e falo, assim, né, para as pessoas num tom, assim, de reflexão, né? Eu falo, pessoal, é o seguinte, se não tem tortura, que tal ter um mecanismo de prevenção e de combate à tortura? Porque não é de tortura, é prevenção e combate. E aí você pode ter o primeiro estado no Brasil que vai produzir, né, umas vistorias, umas inspeções técnicas que vai mostrar que não tem, e aí você pode ser, de repente, referência para o mundo, né? Porque se você Aí tem quando essa você fala isso, como certeza... é que eles reagem? Eu tenho bastante pessoas que não gostam muito de mim aí pelo Brasil, mas alguém tem que falar, né, Mauro? E assim, eu sou uma dessas pessoas que estou aqui à disposição do Estado brasileiro para mostrar, né, para trazer luz, para visibilidade dessa questão. Mas eu acho muito interessante, quando eu tenho uma experiência na América Latina, eu acho muito interessante que o Brasil tem essa preocupação, inclusive com a nomenclatura. Lhes incomoda já o nome, né, desse sistema. Então, assim, eu acho que isso é algo para a gente não desconsiderar. Aí você percebe que esse nível de resistência, né, demonstra o nível de que eles sabem o que acontece, né? Porque quando promotores olham para mim e falam, sou promotora há 20 anos no estado X, eu nunca vi tortura e eu faço inspeção no cárcere, eu falei, mas que tipo de inspeção, doutora? O senhor passa do cafezinho com o diretor? Porque não é possível que 20 anos o senhor esteja aqui, eu venho de Brasília e uma vez eu entro, eu tenho um relatório aqui, ó, sangrento para lhe mostrar. Como é possível que 20 anos o senhor não tenha observado nada? Que tipo de inspeção é essa? E é por isso a importância do mecanismo nacional e mecanismos estaduais, porque são órgãos autônomos, independentes e de Estado. Tem muitas instituições hoje, Mauro, sem desmerecer nenhuma, que tem essa prerrogativa de fazer inspeção. Mas em que nível e até onde ela consegue fazer inspeção, né? Qual é o tipo de ingresso que ela faz, até onde ela de fato tem essa autonomia para poder trazer de forma fidedigna o retrato desses espaços de violação no país?
Bárbara Coloniese, com quem a gente está conversando aqui, é perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Bárbara, a tortura é uma exceção ou é uma regra nas prisões e centros institucionais de contenção e detenção de pessoas no país? A tortura é a base, né? É a base do sistema prisional no país. E não só do sistema prisional, muitos outros sistemas, né? De privação de liberdade. Mauro, a partir do momento que você ingressa no sistema prisional, percebe a seletividade penal, né? Percebe que existe um perfil para o qual foi desenhada a prisão, concordando, assim, de ponta a ponta com Dina Alves, naquela perspectiva que a gente conversou sobre senzala, favela e prisão, né? Essa tríade, ela é muito real no Brasil. Quando você percebe todo o cárcere, todas as unidades, com superlotação, com uma desassistência completa, desde a alimentação, e você vê, e a gente constata em basicamente todas as inspeções, eu não consigo lembrar uma aqui para te dizer que não tem problemas com acesso à alimentação, de quantidade, de qualidade, pessoas passando fome. A perspectiva da pandemia, Maura, a gente não pode deixar de desconsiderar, porque o que já era ruim piorou muito, né? De todos os vetores de tortura que a gente sabe que são da desassistência completa, jurídica, de alimentação, de higiene, de dignidade, a gente também teve um vetor central de tortura na pandemia, que foi a incomunicabilidade. Se a gente aposta, e a ONU também sabe disso, de que um espaço onde a gente precisa combater um crime, que é a tortura, é um espaço que precisa ter visibilidade, que precisa ter uma inspeção sistemática, e na pandemia houve um fechamento maior desses espaços, e criou-se em alguns momentos, momentos herméticos mesmo, de fechamento, onde não teve visita de autoridades, onde não houveram visitas de familiares, e a gente sabe que o maior canal de denúncia das pessoas aprisionadas são os familiares, esse é o maior canal de denúncia. A gente tem vários problemas de norte a sul do país, com canais de denúncia corretos, adequados, que a população tenha direito de fazer a denúncia, a nossa população encarcerada hoje. Então, assim, nesse momento de pandemia, um dos maiores vetores de tortura foi seguramente a perspectiva da incomunicabilidade. Não houve preocupação no país de haver uma medida alternativa a essa ausência da presença familiar. E a gente sabe que um dos maiores pilares na perspectiva de ressocialização e da pessoa, de fato, conseguir ter um processo que seria muito importante, central no cárcere, é o contato com a família, é o contato com o mundo externo, é não apartá-lo de uma forma completamente absoluta numa instituição total que é o cárcere. Então, só para e finalizando o que você me pergunta, sim, a tortura é um pilar estruturante, é a base do aprisionamento no nosso país e em todos os tipos de instituição de privação de liberdade. Muitas vezes, inclusive, por exemplo, instituição de longa permanência para idosos, muitas pessoas têm resistência quando nós vamos fazer inspeção, porque falam, não, mas aqui não é privação de liberdade, é privação de liberdade. Existem, inclusive, muitas questões de corrupção, porque muitas dessas pessoas idosas que estão lá ficam com o seu recurso, com sua aposentadoria completamente entregue na mão de gestores que fazem uso completamente inadequado desse recurso da pessoa idosa. Então, assim, Mauro, é estruturante, não é exceção de forma alguma, é a base da privação de liberdade no país. Você poderia, não sei se há condição de fazer isso, de nomear para nós quais são as práticas mais correntes de tortura nessas instituições? São bem variadas, Mauro. A gente consegue observar desde as torturas clássicas, né, dos isolamentos em lugares que, por exemplo, tem vários lugares de isolamento que a gente já observou, que eles chamam de toca em alguns lugares, que é só um espaço tão exíguo que a pessoa não consegue nem deitar. Então ela fica num espaço tão pequeno que ela não consegue mais ou menos sentar. E ela fica lá por dias. Então ela não consegue nem deitar. Por exemplo, nesse espaço também não existe uma estrutura sanitária. Então você está entendendo que a pessoa que está lá isolada há muito tempo, ela tem um espaço exíguo onde ela mal consegue sentar e que ela também vai ter que fazer suas necessidades fisiológicas naquele espaço. Então você vai fazendo camadas de tratamentos cruéis, desumanos, degradantes, torturantes. A Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que a partir do 14º dia de isolamento é considerado per se tortura. Qualquer pessoa que fique no isolamento a partir do 14º dia é considerado per se tortura física e psicológica, porque existem muitos estudos, sobretudo nos Países Bascos, que apontam
para que a pessoa, depois de 14 dias, ela rompe, ela quebra física e psicologicamente estando no isolamento. Então, a gente tem situações onde é utilizado um meio físico para fazer a tortura, seja física e psicológica, porque é desagradável você estar nesse espaço, você não consegue dormir, você não consegue, né? A gente tem situações de privação de sono, onde, por exemplo, no sistema prisional federal, Mauro, existe a tortura lá é mais praticada no âmbito psicológico. Então, existem muitos ataques psicológicos às pessoas, como, por exemplo, a privação de sono, que você utiliza o meio físico, mas, na verdade, é para romper com a psique da pessoa. Então, o que acontece? Eles privam a pessoa de sono. Teve um caso que a gente acompanhou, que eles faziam durante uma semana, a cada 30 minutos, eles falaram que a pessoa precisava de um acompanhamento de saúde, que a pessoa mesmo disse que não tinha nenhuma motivação justificativa, e a cada meia hora eles acordavam a pessoa para fazer uma bateria de exames físicos. E ele ficou assim por uma semana. Ele falava isso para a gente, e assim, a gente tenta fazer as entrevistas na perspectiva da redução do dano, mas é muito difícil, porque depende de cada pessoa também essa capacidade de reviver aquela situação e não quebrar novamente naquele momento. Então, você pode utilizar privação de sono. Tem um lugar no sistema prisional federal que eles utilizavam sirenes. Então, todos os dias, num certo horário, disparava sirenes num volume extremamente alto, que deixava as pessoas atordoadas. Então, você pode utilizar várias formas, desde essas que não tem toque, até as formas de toque. A gente percebe muita violência física mesmo, de espancamentos, violência sexual. Quando a gente fala da população LGBTI+, existe uma característica de violência que é mais específica e tem muito a ver com cunho sexual. Por exemplo, ao não aceitar, olha o que eu vou te dizer, né? Esses abusos absurdos que tem no Brasil, que pelo 13º ano consecutivo é o país que mais mata a população LGBTI no mundo, né? E também ele tem mais de 40% das mortes dos LGBTI no Brasil, na América Latina, são do Brasil, mais de 40%. Tem um dossiê fantástico da ANTRA, que foi lançado nesses dias, inclusive, com esses dados de 2021. Então, também tem, cada população vulnerável no cárcere, ela pode ter um tipo de violência específica. Do LGBTI+, a gente vê muitas perspectivas sexuais, porque existe essa resistência dos servidores de dizer, não, você tem que ser homem, então a gente vai te ensinar. Não, você, mulher, quer ser homem, a gente vai te ensinar a ser mulher. Então, assim, tem violência sexual, tem violência física, de espancamento, tem violência de colocar nesse espaço físico que a pessoa não consegue, tem violência que são as posições de estresse. Por exemplo, eu vou fazer uma revista, pega todo mundo, coloca no pátio por 6, 7 horas, com aquele sol pegando fogo, as pessoas desnudas, sentadas na quadra e levando spray de pimenta, bala de borracha. Então, assim, tem vários tipos de violências e que são físicas e psicológicas, né? Como eu comentei, assim, rapidamente, alguns exemplos para você. Impressionante, chocante, Bárbara, realmente chocante. Esse cenário, você falou que você... Tem mais duas questões que eu queria ainda te perguntar. Você falou das suas visitas ao exterior. Esse cenário é um cenário brasileiro ou é um cenário latino-americano? E como é que isso se coloca ao redor do mundo? Então, assim, é bem interessante essa pergunta, porque, assim, primeiro, né, o sistema ONU, quando ele cria os mecanismos, né, que somos órgãos, qual que é o nosso poder efetivamente? Nós fazemos as inspeções, isso gera um relatório com recomendações, né? Um órgão de direitos humanos do nível de um mecanismo de prevenção e combate à tortura, quando gera esse relatório com recomendações em países sérios, essas recomendações são levadas muito a sério, muito a sério. Existe uma vontade dos gestores, né, pensando, né, a nível mundial de que os direitos humanos, sendo, né, da relevância que e inerente a todos nós seres humanos, né, porque as pessoas acham que é para alguns e para outros não, é para todos nós e para todas nós. Em países sérios, as recomendações de um órgão como este é levada muito a sério. Na América Latina, a gente consegue ter, sim, uma perspectiva muito similar de condições de cárcere, mas como eu participo ativamente, não só participei já em loco, mas continuo participando dos debates, sobretudo na América Latina, porque a gente tem mais semelhanças, né? Quando a gente fala, às vezes, com mecanismos da Europa, nossa, é tão diferente que fica até... A gente acaba servindo como um mau exemplo. E aí é engraçado, Mauro, assim, engraçado para não dizer que é muito triste, né? Muito trágico, que o Brasil, mesmo dentro da América Latina, consegue ter um destaque pior. O Brasil sempre é o pior exemplo de... Então, assim, a gente tem uma semelhança em algumas questões, mas o Brasil consegue se destacar com números muito mais violentos, com quantitativos, assim, absurdos, e a gente também consegue, no Brasil, ter, por exemplo, situações que deixam os próprios colegas da América Latina chocados. Por exemplo, essa questão do uso do spray de pimenta, né? Que é algo completamente... Sabe o que é mais chocante, Mauro? Deixa eu te falar isso, que é algo que esses dias eu
eu comecei a pensar muito sobre. Quando você entra no cárcere e vai, sobretudo, falar, né, com as pessoas aprisionadas, muitas vezes eu tenho que mostrar para eles que eles estão vivendo violência e vivendo situações completamente legais. Eles naturalizam tanto a prática da tortura e da violência que eles não conseguem se reconhecer como vítimas do processo. As pessoas, elas estão nitidamente machucadas, sabe, coisas gritantes, não vou nem falar de tortura psicológica, só tortura física. Eles falam, não, mas quando a gente entra no cárcere, é isso mesmo. Tá incluído no pacote da ressocialização apanhar, ficar sem comer, tomar choque, ficar nessas celas que são as tocas de isolamento. As pessoas, elas estão num lugar de tanta naturalização da violência que elas não conseguem se perceber nesse lugar de vítima extrema de violência. Então, assim, isso é algo muito chocante, né? Como elas percebem esse ambiente como algo que faz parte do processo de aprisionamento no país. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar mais, assim, porque isso me choca todas as vezes que eu percebo como a pessoa está ali, de fato, naturalizando tudo aquilo. E que é vítima duplamente, né, de todo o sistema. Mas o Brasil sempre consegue, sim, ter um destaque pior, as pessoas conseguem, sim, que eu ia falar do Espírito de Pimenta. Na pandemia, com todos os problemas respiratórios e dificuldades, né, e a gente nunca vai saber o que aconteceu no cárcere brasileiro na pandemia, nunca houveram testes suficientes, não passou de 1% a testagem no sistema prisional, e quando eu falo de teste, aqueles números de teste no sistema prisional não foi só para as pessoas privadas de liberdade, foram para os servidores também. Então, assim, quando você vê aquele número, não vai saber o que foi a pandemia no sistema prisional brasileiro, não tem esse dado, não vai ter. Vai ficar essa lacuna na nossa história. Então, assim, o uso desse spray de pimenta nesse contexto da pandemia, naqueles lugares fechados, nós saímos ontem de uma formação com a Omega Research Foundation, que é uma organização de direitos humanos que fala sobre armamento menos letal. E a gente ficou estudando muitos impactos dessa perspectiva dos sprays, através de vídeos que fizeram teste em pessoas, né? O teste feito em lugar aberto, com a distância que é recomendado, já teve um impacto brutal. A gente sabe que na hora da aplicação desses sprays, além de ser de uma forma completamente acessível e não ter controle, isso não é aplicado com distância, né? Isso é aplicado dentro de um lugar fechado que já é completamente, expressamente proibido, que é para acabar com as pessoas mesmo. Não raro, nós entrarmos fazer inspeções em presídios e começarmos a passar mal pelos resquícios, né, dessa utilização que devia ter tido uma ocorrência num tempo muito próximo da nossa inspeção. Como nós fazemos inspeções sem aviso prévio, então a gente já chegou muitas vezes em inspeções, teve uma que eu particularmente fiquei muito prejudicada, que eu não conseguia respirar. A atmosfera irrespirável e que dá um surto, né, um colapso respiratório e eu já cheguei depois do uso, né? Você imagina naquele momento, naquele espaço fechado que a gente sabe que não tem ventilação cruzada, porque a estrutura é feita para torturar. Isso também é outra questão, a estrutura física da unidade prisional é feita para torturar. Então, assim, imagina que para mim, chegando muito tempo depois, né, tive toda essa perspectiva, imagina a pessoa que sofre lá. E na questão da pandemia, isso deixou o impacto físico muito mais agressivo, né? Então, assim, eu falo, eu revivo isso também, porque para a gente falar é também reviver esses cenários, é também se indignar e é também pensar que difícil, né? Que difícil isso no Brasil, essa legitimação da prática de violência nesse extremo, assim, muito difícil. O Ivo Zimmermann diz aqui, chocante descobrir o país em que vivemos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, gente querida, gente amiga, é uma das entrevistas mais impactantes que eu fiz em muito tempo, o que você está contando para nós aqui. A gente sabe, uma coisa é saber, outra coisa é ter notícia distante, mas é muito diferente você vir aqui fazer esse relato, sabe, sistemático de alguém que está testemunhando, de alguém que está dentro do sistema, né, tá nas entranhas do sistema, né, Dona Teresa ontem, Dona Teresa dos Santos também foi muito forte, mas acho que você traz uma questão importante. Esta tríade senzala, favela, prisão faz do Brasil talvez o país mais cruel do mundo com o seu povo, né? Acho que esse é um tema que atravessou a semana, o Haddad começou falando disso, né? E a gente está encerrando a semana com você apresentando essa realidade para nós, né? Talvez seja o país mais cruel do mundo, porque é isto. O povo preto desse país era a senzala, depois a favela e, na sequência da favela, a prisão. É muita crueldade, Bárbara, realmente é muita crueldade. Obrigado pela tua presença aqui. Imagina, Mauro, eu estou à disposição. Eu acho que uma das partes mais importantes do meu trabalho é divulgar.
Porque mesmo que o mecanismo nacional, tudo que produza, Mauro, isso é importante dizer, quem quiser conhecer o trabalho do mecanismo, quem quiser ver os horrores do cárcere e de outras instituições plasmada nesses relatórios e com fotos, enfim, nosso trabalho é público, porque a gente está a serviço do povo brasileiro, então é só acessar o site, né, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, inclusive a gente tem um site próprio, a gente não utiliza nenhuma estrutura do governo, então vocês podem acessar todos os nossos relatórios, tudo é público, nota técnica, enfim, então a gente pode estar disponibilizando isso para a sociedade, a gente trabalha para o nosso povo, e assim, nesse trabalho desafiador, mas eu acho que também, nesse sentido de resistência, esses últimos anos foram super fortes, né, de enfrentamento, você sabe do decreto, felizmente, depois de 2 anos do decreto presidencial que exonerou todos os peritos do mecanismo, a gente teve o julgamento da DPF 607, onde o STF, de forma unânime, né, votou pela inconstitucionalidade de um decreto que nos deixou completamente desamparados, e hoje a gente está, então, depois de 2 anos de muito sufoco, ainda aqui nessa resistência, porque, de fato, a gente precisa da voz, precisa dar luz para esse cenário, precisa discutir mais, e precisa saber mais e com mais detalhes sobre o horror do cárcere, porque quando fala sobre masmorra, Mauro, tem grandes... a gente precisa saber mais, a gente precisa saber, e a gente pode fazer um dia, contar histórias, só as histórias de máximo terror, porque lembrei de várias aqui, para mostrar um pouco mais, de uma forma mais crua e fidedigna, e mais central para as pessoas, para a nossa população brasileira, o que acontece dentro desses espaços. Nosso próximo encontro vai ser duro, como esse já foi, mas vai ser sobre isso, e também vamos conversar sobre a perspectiva com a eleição de Lula, se o que a Bárbara define para nós aqui como resistência nesse momento, pode ser uma política que, a partir de um processo de desencarceramento fundamental, o abolicionismo penal, é fundamental libertar as pessoas das cadeias. A partir desse processo, em vez de resistência, passar a ter uma ação ofensiva no sentido de virar essa página da história. Bárbara Coloniese, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Muito obrigado, Bárbara. Boa sexta. Muito obrigada a você, Mauro. Boa sexta.